Oi, boa tarde. Eu não quis deixar para amanhã, estou aproveitando hoje, um dia relativamente tranquilo aqui em casa, e eu decidi voltar para apresentar a parte final da leitura do livro de Apocalipse. Nós terminamos a última parte com Cristo vencendo. Cristo vencendo o mundo, Cristo vencendo a morte. Pela ressurreição dos seus, nós vencemos a morte. Cristo vencendo e derrotando o maligno 2 vezes. E o Senhor Deus deixando bastante claro que não é por falta de oportunidade, não é por falta de condições. A humanidade teve início num ambiente totalmente preparado. O jardim do Éden, o jardim das delícias, que seria mais um bosque. Jardim para nós é de flores, mas no Antigo Oriente, quando eles falam de jardim, o jardim não são só flores, também árvores frutíferas, né? Um bosque. A humanidade começa, é enganada nesse ambiente, é derrotada nesse ambiente. A humanidade é expulsa do jardim do Éden e floresce em condições adversas. Muitas pessoas teorizam, por isso eu acredito no milênio. Muitas pessoas acreditam que se vivêssemos no clima ideal, um ordenamento social correto, se a justiça fosse executada amplamente, né, a humanidade se converteria, permaneceria fiel a Deus. O período do milênio em que nós, os que cremos em Cristo, estaremos com Ele, reinando e adorando o Criador de toda a terra. Esse período é um período em que ainda haverá a humanidade que não foi totalmente destruída e não foi totalmente condenada com o maligno naquele momento. E a humanidade prosperará em condições favoráveis dessa vez, com o governo do governante justo, com a presença do Senhor da criação, como era no Éden, será nesse período. E o que a Bíblia deixa claro: após 1000 anos Satanás será solto e ele vai seduzir, sim. Então não é o ambiente, não é o momento da história, não é o auge da civilização que garantem a salvação de ninguém. É a aceitação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu entendo como um dom de Deus. Ao mesmo tempo que, quando se explana o Evangelho da salvação, da perspectiva da soberania de Deus, você não vai encontrar no ser humano espaço para absolutamente nada. O ser humano é visto como o objeto da salvação, como o perdido, como o derrotado, como o escravo do pecado, como o escravo do maligno, como aquele que está no reino das trevas, impossibilitado de sair. Então, quando você proclama o Evangelho da perspectiva da soberania de Deus, e é verdade, a Bíblia se ensina, e tudo que a Bíblia ensina é apresentado como um dom de Deus. Você fala, mas o homem nada pode fazer, o homem é objeto da graciosa salvação. Uma vez alcançado pelo Evangelho, nós precisamos fazer e tudo que o Senhor exige de nós. Na verdade, é bom que haja sempre um empenho a mais, uma dedicação a mais, um labor mais intenso. Eu falo da intensidade, da devoção. Não é por força e não será por violência, como diz a palavra de Deus. Será sempre pelo Espírito de Deus. Então, nós sempre somos levados, conduzidos a uma postura de humildade e dependência do Senhor. Mas mesmo o ambiente apropriado, a economia mais justa, uma sociedade justa, nada disso livrará a humanidade pecadora dos laços de Satanás. É o que a Bíblia ensina. Muitos homens sábios não gostam disso.
não gostam desse período, porque eles tendem a acreditar também na perspectiva sociopolítica, econômica, religiosa, né? Tem um apego muito grande às instituições humanas. Eu não sou contra nenhuma instituição, a humanidade precisa de instituições. A igreja precisa da igreja. As igrejas precisam das igrejas. As igrejas precisam de organização. As igrejas precisam celebrar os seus pactos, os seus propósitos. A igreja não pode viver como que isolada, ilhada no deserto. A igreja precisa participar ativamente e positivamente da sociedade em que ela está inserida. A igreja pode e deve ter contato com outras instituições, com o Estado, com legislação, com tudo isso. Eu não sou a favor do isolamento, muito pelo contrário. Eu só entendo que a posição da igreja é, o tanto quanto possível, o quanto Deus permitir, queremos para nós toda a liberdade para vivermos a nossa fé, expressarmos a nossa fé, educarmos os nossos filhos naquilo que entendemos ser o correto. Quando eles crescerem, atingirem condições, maturidade para tomarem as suas decisões, que o façam. Mas eu não estou vendo esse empenho. Eu tenho visto só uma postura de guerrilha, de tentar achar culpados, uma atitude muito semelhante à que o inimigo adota, né? A culpa é dos verde claro, a culpa é do azul escuro, se não tivesse cor de abóbora no mundo. Eu entendo que esse caminho é uma cilada, é uma armadilha. E outros que equivocadamente, aí é uma questão doutrinária, que eu falo do ensino do arrebatamento, como ele é ensinado, com uma expectativa quanto a ser poupado. Ser poupado durante a tribulação, durante o sofrimento, receber da graça, do amor e da proteção de Deus durante a batalha é diferente de não ser levado à batalha. E o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele fala: eu venci o mundo, a vitória dele é a nossa. A vitória dele é a nossa. Por que eu coloco isso aqui? Muita gente preocupada ou despreocupada com um período que a Bíblia ensina que ocorrerá e haverá certamente de grande tribulação, de grande sofrimento, não tem conseguido viver adequadamente nos dias de hoje a sua tribulação. Muita gente tem falhado e fracassado durante a sua tribulação. Não é a grande tribulação, é a minha tribulação. Durante o seu calvário, durante a afronta, a humilhação, muitos têm sucumbido nessa curta jornada, nesse labor intenso que se enfrenta nos dias de hoje. E nem é a grande tribulação, mas é tribulação, é aflição. Tem sucumbido agora porque sequer sabem que foram preparados e capacitados para vencer no pior momento. Não acreditam que o Espírito Santo é capaz de levantá-los, de erguê-los, de fazer com que se coloquem de pé, prontos para a batalha, no pequeno sofrer de hoje. É isso que eu vejo com tristeza. Não é a questão da intensidade do sofrimento ou do período específico em que ocorrerá uma perseguição. Você já pode estar passando pela sua tribulação agora. Não que eu fale que tribulação é um período individual, não. Eu estou dizendo que na perspectiva de sofrimento, de perseguição, você como indivíduo, você como cristão, pode estar passando pelo seu calvário agora, pode estar passando pela sua tribulação agora, e está terrivelmente machucado, ferido, ofendido. E a fumaça, o tormento, a dor que não dói, né? Porque se fosse um braço quebrado, mesmo que fosse um órgão retirado,
você sabe que com o tempo cicatriza e a dor desaparece. Mas é uma dor na estrutura psicoemocional, psicológica, emocional, está na estrutura do seu ser, está no cerne da sua alma. Você não sabia que poderia ser atingido tão forte e tão mortalmente da maneira com que foi atacado e atingido. Você não foi preparado para superar a dor. Você não foi preparado para desfrutar nas aflições do dia a dia, desfrutar da companhia, do amor, do consolo e da cura. Quando fala de Apocalipse aqui no final, aqui já é a parte das exortações do apóstolo, das ilustrações finais. Ele fala aqui que um anjo mostrou para ele o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do seu Cordeiro, que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações, e nunca mais haverá maldição. A árvore da vida é um símbolo, está transportando de volta ao paraíso. Ela foi oculta ao casal para que eles não comessem dela, porque eles haviam pecado, e se eles comessem do fruto da árvore da vida, viveriam eternamente, não haveria possibilidade de redenção, não haveria possibilidade de salvação da humanidade. Mas agora em Cristo, a vida eterna nos é dada gratuitamente, e numa referência simbólica é mostrado para João esse rio de água viva, esse rio de água. É uma descrição maravilhosa e simbólica do Espírito Santo. E fala que de um lado e de outro deste rio, o rio da vida, está a árvore. E diz que essa árvore produz 12 frutos, de mês em mês. E os frutos são para a cura das nações. Olha, nós já estamos falando da eternidade. Nós já estamos falando aqui o mal se foi. A morte foi lançada fora. O inimigo já foi completamente derrotado. Então esse texto é um indicativo, na minha opinião, de que se refere aos dias de hoje, sim. Né? Há aqueles muito preocupados com questões espirituais, com dons espirituais. A Bíblia fala de dons de cura, dons de curar. Não existe um dom de curar. São vários dons. Nunca me preocupei muito em especular sobre quais seriam eles. Se um dia esbarrar em alguma coisa, eu me comprometo a falar. Mas eu não tenho essa preocupação, tá? Mas o texto fala aqui que a árvore da vida produz frutos o ano todo, né? Durante os 12 meses do ano, ou seja, é uma produção contínua de frutos, é para a cura das nações. Então há quem já tenha proposto isso, e eu acho muito bonito e interessante, que enumera os dons de curar como sendo 12. Eu não estou preocupado em quantos são os dons de curar. Eu entendo que o Senhor que cura, o Senhor que restaura a vida, o Senhor que ressuscita os mortos, Ele atua o tempo todo. Curar, salvar, restaurar, resgatar, enxugar as lágrimas, aliviar a dor, curar as feridas, é para agora, é para hoje. O rio que corre do trono de Deus, como a palavra de Deus flui, pelo Espírito Santo, pelo poder da sua graça, ele é provisão suficiente para libertar você, curar você desse mal que te aflige.
Porque muitos estão derrotados, ainda que gritem, ainda que esguelem, ainda que sapateiem nos púlpitos, ainda que falem de uma forma ousada e atrevida. Eu conheço muito bem muitas dessas pessoas e sei que não são diferentes de nenhum de nós. Alguns só estão mantendo a pose, porque já estão derrotados, já estão humilhados. Muitos se tornaram escravos do dinheiro. Tá, tudo bem, escravos do dinheiro. Muitos se tornaram escravos da mentira. Meu irmão, não permita que a mentira governe a sua vida. Não permita que um erro, ou um pecado, ou um fracasso marque a sua história e o seu caráter. Tem quem prefere pagar um aborto. Tem quem prefere exigir de uma mulher que ela aborte, sob a arrogante ideia de que eu não vou permitir que um erro destrua o meu casamento. Então você vai matar um inocente. Então matar um inocente é a sua maneira de salvar. É essa a sua ideia. A verdade não vai te salvar. Jesus Cristo não vai te salvar. É preferível para alguns desviar dinheiro da empresa, da igreja ou da própria casa para pagar um suborno que está tendo, que está vivendo, ou arranjar espaço às escondidas na sua agenda para encontrar esta ou aquela pessoa que o está chantageando, só para manter uma fachada, uma aparência, né? Prefere arriscar uma vida. Isso é triste. Eu não falo com a intenção de julgar ninguém, de condenar ninguém. Mas, meu irmão, se você viveu e se você vive para a glória de Cristo, o que deve ser sacrificado? O nome de Jesus Cristo ou o seu? Porque a vida de aparência, a vida de mentira, não vai garantir a salvação de ninguém, muito pelo contrário. Poderá resultar na perdição de muitos e muitos. Seguindo aqui o nosso texto, João diz: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. O mar já não mais existia. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Eu não me preocupo muito com as referências, com as ilustrações da eternidade. Quer sejam ilustrações ou uso de metáforas ou de imagens transitórias, ainda que gloriosas, para tentar descrever o futuro eterno, eu prefiro ver com os olhos que o Senhor Deus me dará e ficar extasiado eternamente pela beleza que o texto apenas sugere. O texto sugere um nível de perfeição, de glória, de beleza que não é muito compatível com os nossos olhos, com os nossos olhares, mas o aspecto da nova natureza em Cristo, das possibilidades do novo ser em Cristo para a eternidade, diz: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E diz para João, acrescentou: escreve isto,
Escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Tudo está realizado, tudo está preparado para um final perfeito e glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que nele creem. Mas e agora? E agora? Eu acredito que o Senhor Deus está disposto a enxugar as suas lágrimas, a aliviar a sua dor e o seu pranto. O conhecimento da verdade eterna, do decreto eterno de Deus, do propósito amoroso e bondoso dele para com aqueles que estão em Cristo, é algo que diz respeito à eternidade. É algo que esse mundo não pode suportar. É algo que esse mundo não pode aceitar. É algo que esse mundo resiste em aceitar e também a se submeter. Aí vem os estímulos, né? A palavra de ânimo. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu filho. Com a nova ordem é rompida todas as prisões que nós temos nesta vida, religiosas, étnicas, emocionais, psicológicas, sociais, culturais. A Bíblia declara uma nova realidade, um novo mundo e um novo céu. O cristão, ele é muito preparado para ir para o céu e acredita que o céu é o destino final. O nosso destino é estar com Cristo, onde quer que Ele esteja. E aqui, Apocalipse nos mostra que o propósito final para a nova criação de Deus é a nova terra, que será totalmente compatível com o céu. Essa noção que nós temos de distância entre os céus de Deus e a terra, os céus onde Deus está. Hoje falam em dimensões paralelas, mas isso daí não significa nada. O reino invisível de Deus, invisível para nós, a Bíblia descreve como sendo um novo céu, que será compatível com a nova terra, que o próprio Deus estará habitando plena e perfeitamente junto com a nova humanidade. A oração do Pai Nosso se cumprindo. Seja feita a vontade de Deus na terra como é no céu. E ela será feita. E ela será feita. O que eu acredito que nós estejamos... e tem as advertências. O texto de Apocalipse destina-se à igreja, a igreja de Jesus Cristo, ou às igrejas de Jesus Cristo, aos anjos das igrejas, aos pastores, aos líderes, aos conselhos, aos anciãos, aqueles que tomam sobre si a responsabilidade de orientar e acompanhar o rebanho de Cristo, os servos de Deus, na sua caminhada sobre a terra. Talvez você não saiba, mas há mais material para cuidado de pastores do que para cuidado de ovelhas, né? É interessante, né? Porque os ministros estão feridos, ofendidos, humilhados, machucados. E muita gente está aceitando aperto de mão de Satanás e falando simplesmente: eu vou tirar o que der, eu vou cuidar de mim e dos meus, e que Deus se vire com a igreja dele. Sim, é isso que está dizendo, sim, tem muita gente dizendo isso, muita gente é de mágoa, de revolta, de ódio. Mas a palavra de Deus é destinada a toda a igreja de Cristo, a todo o corpo de Cristo, não exclui ninguém. E uma coisa, João faz questão de deixar claro: mesmo após mostrar a vitória de Jesus Cristo sobre o homem do pecado, sobre o diabo, sobre a falsa igreja, sobre a humanidade, ele diz: porém,
quanto aos covardes, aos incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. É o juízo, é a condenação. É sério isso. Ele não falou, João, proclama para o mundo lá fora. João, anuncia para a igreja. Anuncia para a igreja. Por quê? Em parte isso estava tentando e em alguns lugares já fazendo parte de novo da vida da igreja. E hoje, tristemente, nós vemos isso. Nós vemos isso. Eu vejo algumas pessoas preocupadas com questões de espiritualidade se envolvendo em práticas que, para quem não tem a devida estrutura mental, psicológica, espiritual, equiparado à magia, à bruxaria. Delírio puro. Acha que pode controlar os poderes da criação. Acreditam que de alguma forma podem controlar os anjos de Deus, os servos do Deus Altíssimo. Acreditam que pode convencer alguma autoridade espiritual. Estou falando de homens, não. Estou falando dos seres e de hierarquias que existem, que podem convencê-los a realizar esta ou aquela coisa, porque descobriram algum método que estava engavetado, algum método que não tem respaldo na palavra de Deus. Está em alta isso hoje. Muitos pregadores hoje pregam o evangelho psicologizado. Psicologizado. Tudo é um trauma, né? É uma obsessão pelo porquê. Eu posso ver, sentir a dor, a ferida. Eu acredito que o Senhor Jesus é suficiente para curar isso daí. Quer seja física, quer seja mental, quer seja uma aflição psicológica, eu não vejo nenhuma diferença. Eu não vejo nenhuma diferença. Eu não gosto da ideia de que se pode manipular os céus e convencer a Deus a realizar atos específicos em função ou em favor de pessoas específicas no momento em que desejamos. Não. Nisso eu não acredito. Mas eu acredito no que a Bíblia declara. Que tudo é possível na vida daquele que crê. Inclusive viver plenamente em Cristo, apesar das dificuldades, das aflições ou das dores. Mas se é um caso de paralisia, no sentido que você não está mais caminhando com Cristo, você está parado à beira do caminho, à margem do caminho, se contorcendo, praticamente gritando, implorando, o Senhor Jesus vai curar você, vai restaurar você. O Senhor Jesus vai libertar você. Porque o tempo da cura é agora. O tempo do livramento é agora. O tempo da salvação é hoje. Fala, mas eu vivo na igreja, eu vivo na fé. Não me interessa, porque eu não vou fazer juízo de valores. Eu não quero fazer juízo de valores. O que você viveu, o que você aprendeu, o que você acredita ser o correto, isso é com você. O que eu estou dizendo é que, se o mal que te aflige te paralisou, é momento de você reagir. É momento de acontecer na sua vida o mesmo que aconteceu na vida de todos aqueles que procuraram o Senhor Jesus. Eu acredito sim que você dizendo Senhor Jesus,
Eu quero viver para a tua glória. Eu quero que a minha vida glorifique o teu nome. Eu não tenho nenhuma dúvida que a glória de Deus vai envolver a sua vida e você vai ser curado. Você terá a coragem necessária para fazer, se possível, as devidas restituições. Você terá a coragem necessária de colocar a sua vida diante da pessoa que você ama, para que vocês sejam curados. Você terá a coragem e a ousadia para admitir que você é um simples servo de Jesus Cristo. Você nunca foi, você não é, e você nunca será o exemplo a ser seguido. Tira isso da sua mente. Tira isso do seu coração. Porque até aqui você só atrapalhou. Até aqui você só ofuscou a glória de Deus, que sempre pretendeu brilhar sobre a igreja dele. Você agiu como um Lucífero, como se a glória de Deus, que refletia e pouco refletia através da sua vida, fosse algo só seu. Ninguém pode ver, ninguém pode contemplar. Ou se alguém quiser contemplar ou experimentar a glória e o poder de Deus, tem que recorrer a mim. E olha bem para quem você é e para o que você se tornou. Eu falo aqui em termos de emoções também, de sentimentos. Um abismo de mágoa e ressentimento. É como se fosse uma vala inundada de um líquido ácido capaz de dissolver um mamífero gigante. Isso é o estado do seu coração. Porque você se deixou dominar pela raiva, que evoluiu para o ódio, que se transformou em conspiração, planejou e executou coisas terríveis contra outras pessoas, acusou inocentes, condenou inocentes, testemunhou falsamente, tentou beneficiar aqueles que te agradavam, tentou ser o dedo de Deus na terra, é esse e não esse. E olha como você está hoje. Eu não falo aí diante do povo, eu não falo diante de muitos, mas eu falo na busca desesperada pela solidão. A busca desesperada pelo isolamento, de mal suportar confrontar a própria imagem no espelho. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus enxerga através da maquiagem. O Senhor Jesus enxerga através da fachada. E o que ele vê é um pecador necessitando de cura. Corramos, na minha opinião, corramos rapidamente aos pés do nosso Senhor e Cristo. E fiquemos ali aos pés do Senhor, até sentir o toque suave e amoroso das mãos dele no seu ombro, dizendo: filho, filha, levanta, eu te amo, eu já te perdoei, eu já paguei pelos seus pecados, eu já fui açoitado pela sua cura. Recebe a minha paz, porque as suas aflições são minhas. O que me impressiona nesse livro, né, o que me deixa maravilhado, é que o Senhor Deus garante que de modo nenhum haverá impossíveis em todas as promessas que Ele fez.
Se Deus te fez uma promessa, é hora de você recebê-la. Se você tem de Deus uma promessa que é só sua, que você não foi ninguém, não foi o irmão, não foi a irmã, não foi o bispo, não foi o apóstolo, não foi ninguém. Foi você, você ouviu, você sabe que você ouviu. Você sabe quem falou com você. Porque nunca, nunca, nunca até hoje, nenhuma palavra humana te tocou como a palavra que você ouviu naquele momento sozinho ou sozinha. De fato, eu também creio que era o Senhor Deus, através do Espírito Santo, falando com você, garantindo o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, na sua família. Por que começar uma apresentação pelo momento mais difícil, pelo momento mais intenso, pelo momento mais traumático? Porque isso depende de como você encara o propósito da sua vida, o motivo da sua presença, o caráter da sua jornada nessa terra. Eu cheguei num momento em que eu já começo a me preparar para partir, para estar com Cristo. Fala, Marcos, você tem só 50 e poucos anos? É. E agora, permitindo Deus, serão dedicados para um estudo mais profundo, para uma dedicação mais intensa à palavra de Deus, um serviço mais intenso ao Senhor e Cristo. Ah, mas você podia ter começado. Podia ter começado antes. Podia ter dedicado mais tempo. Não, eu tenho trabalho, eu tenho emprego. Você fala isso agora porque você aposentou. Eu aposentei porque eu precisava parar para refletir, para ter um tempo maior de reflexão, de tomar fôlego, para dar essa sequência final. Eu aposentei porque era um direito meu. Eu aposentei porque, a essa altura da vida, eu sei que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo e bem. É mentira, tá? Quem diz que tem 3 atividades, aí vai enrolando em tudo. Vai enrolando em tudo. Eu tenho já idade suficiente para saber o que importa para mim nesse momento, qual é o propósito de Deus para a minha vida neste momento. E eu acredito que, se esse vídeo chegou até você, você também acredita nisso. Você também acredita nesse Deus. E eu quero te dizer que esse livro, que eu usei como apresentação, ele testemunha de forma bela e magnífica que Deus nunca ficou um só instante sem testemunho fiel sobre a terra. E eu acredito que a sua vida, tocada pelo Senhor Jesus, não estou dizendo que será, estou dizendo que ela a sua vida é testemunho fiel do poder de Deus na vida daqueles que creem. Alegre-se em Cristo. Busque essa alegria, porque ela é um direito seu. Encontre e receba esta paz, porque ela já é um direito seu. E receba este livramento, e receba esta cura, porque o Senhor Deus te quer vivo. Ainda há muito a fazer. Ainda há muito trabalho a ser realizado. Eu quero me despedir. Eu quero me despedir com o texto final de João, que diz: Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: Olha, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e de todos os que guardam a palavra deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: Não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na prática, continue na impureza. Quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar santificação.
Esses são os efeitos da proclamação do Evangelho, do anúncio da palavra de Deus. O injusto, há pessoas que vão abandonar e não querem saber. Mas os justos vão perseverar. Os que se santificam vão se santificar ainda mais. Tá? A palavra de Deus, ela promove uma cisão, uma separação brusca. Tá? Isso é para que ninguém se espante. Sempre haverá aqueles que não querem nada com o Evangelho de Jesus Cristo. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Os galardões, as recompensas dos santos que nós rapidamente e alegremente lançaremos aos pés do Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar a cidade através dos seus portais. Permanece a advertência. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas de todas as épocas, de todas as eras, de todos os tempos, de todas as nações. Eu sou a raiz e o prometido, descendente de Davi, a brilhante, algumas versões dizem, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que esse convite do Espírito Santo e do Senhor Jesus, para que você seja renovado, restaurado, curado nele, que você ouça e que você o atenda, porque eu não tenho dúvidas de que essa é a hora. Essa é a hora da sua cura. Este é o dia do seu livramento. Esta é a época da manifestação do poder do Espírito Santo na sua vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Nos despedimos da nossa apresentação do livro de Apocalipse e doravante, quando estivermos apresentando um estudo ou alguma pregação no que diz respeito às cartas dos apóstolos aqui, eu espero que você tenha em mente que o pano de fundo das cartas dos apóstolos é esse cenário do futuro apocalíptico que a Bíblia declara. Porque João teve essa visão magnífica e bastante abrangente do futuro, e a João foi permitido revelar isso às igrejas. Mas eu não creio que ele tenha sido o único. Pelo que o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, pelo que o apóstolo Pedro escreve, Pedro era um homem muito dinâmico, assim como Paulo. Então nós não temos muitos escritos de Pedro. Paulo nós temos mais escritos, porque ele passou mais tempo preso, aprisionado, então era a maneira que ele tinha de rapidamente enviar sua mensagem às igrejas daquela época. Mas eu acredito que esses homens, cada um na medida da fé, na proporção do seu conhecimento, né, de acordo com a orientação do seu ministério, tiveram sim um vislumbre dos dias futuros que se aproximavam, porque a vida deles, de todos eles, como a de João, foi vivida, foi fundada, foi mantida em Jesus Cristo. Eles viveram em Cristo, eles viveram para Cristo, e eles contemplam a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não há nenhum impedimento, não há nenhum obstáculo, não há nenhum poder capaz de impedir que a glória de Deus também brilhe sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te traga a paz. Boa tarde.